Meus amigos, no nosso bate-papo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as estatais brasileiras que estão fechando com prejuízo. Pois é, essas empresas que o governo cisma de desenvolver, de criar para entregar aqui produtos e serviços para a nossa população, essas empresas estão tirando dinheiro dos cofres públicos. Qual foi o tamanho do rombo, Josué? Nesses primeiros 6 meses de 2024, o buraco foi de quase 3 bilhões de reais de prejuízo, cara. E se a gente for comparar com 2023 inteiro teve um prejuízo de 2,2 bilhões de reais. Ou seja, só nos 6 primeiros meses de 2024 já está sendo muito maior do que 2023 inteiro. E não para por aí. A expectativa é que as estatais fechem com prejuízo histórico no ano de 2024. A nível de comparação, 2022, governo anterior. Os 6 primeiros meses de 2022, teve aqui um superávit de mais de 6 bilhões de reais, ou seja, dinheiro entrando no caixa do governo. Aí tem gente que vai falar, Josué, mas estatal não tem que dar lucro para o governo. Como que não tem que dar lucro, meu amigo? Tem que dar prejuízo. E quando uma estatal dá lucro, coloca dinheiro nos cofres públicos, significa que o governo ele vai pegar esse dinheiro e vai investir em saúde, investir em saneamento, investir em segurança, enfim, vai pegar esse dinheiro e vai investir em outras questões. Agora, quando dá prejuízo, o que acontece? O governo tem que tirar da saúde, tem que tirar da segurança, tem que tirar do saneamento, tem que tirar de outras questões importantes e para quê? Para cobrir esse rombo das estatais. E é exatamente isso que já está acontecendo no nosso país, o governo congelando, bloqueando alguns investimentos em outros setores, muito por conta de prejuízos como esse, porque tá faltando dinheiro, meu amigo. E no nosso bate-papo de hoje você vai entender exatamente o que está acontecendo. Fica comigo até o final do nosso bate-papo para você ter acesso a todas essas informações e entender como que isso já está impactando na nossa mesa no dia de hoje. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso bate-papo, eu vou fazer como eu faço sempre, eu vou pedir para você o seu like logo aqui no início. Você que já conhece o nosso trabalho, já deixou o like antes mesmo do conteúdo começar, não é verdade? Agora, se você caiu de paraquedas aqui no nosse canal, calma, aguarde e acompanhe o conteúdo até o final. Se você perceber que esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz sentido você deixar o seu like e aproveite para se inscrever aqui no nosso canal, ativando o sininho. Olha essa matéria que saiu no Poder 360. Estatais federais têm rombo de 2,9 bilhões de reais apenas no primeiro semestre de 2024. E há uma piora de 9,4 bilhões de reais se a gente for comparar aqui o mesmo período de 2022 até agora, segundo os dados do Banco Central. O rombo é 81,3% maior do que o resultado no mesmo período de 2023. Em 2023, nesse mesmo período, o buraco já era péssimo, já era de 1,6 bilhão de reais. Agora, em 2024, nesse mesmo período, o rombo é de 2,9 bilhões de reais. Josué, mas historicamente estatal sempre dá prejuízo. Dá prejuízo porque não sabe trabalhar, não sabe fazer o negócio dar certo. Na realidade, não é que não sabe, é porque não tem o menor interesse de fazer esse negócio dar certo. Porque uma estatal mal administrada dá muito mais dinheiro para um monte de gente. Agora, uma estatal bem administrada dá dinheiro para a população. Então, na hora deles trabalharem, eles vão querer colocar dinheiro no bolso de quem? No nosso bolso ou no bolso deles? Tenho certeza que você sabe a resposta, né? Por isso que a gente vê cada vez mais as estatais dando prejuízo. E no governo Lula, meu amigo, historicamente sempre deu prejuízo. No governo PT, sempre deu prejuízo. Mas a justificativa é que é muito complexo desenvolver uma estatal. Será que é muito complexo mesmo? Porque olha só nesse outro parágrafo. Houve um superávit de 6,5 bilhões, ou seja, 6 bilhões e meio nos 6 primeiros meses de 2022. Nesse infográfico, a gente consegue ver bem o descaso do governo com as estatais aqui no nosso país. De 2002 até 2020, só teve um período que teve superávit, que foi lá em 2005. Mas depois foi só negativo, só tirando dinheiro dos cofres públicos. Quando chegou em 2019, no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, teve também um rombo aqui de 1,1 bilhão de reais nesses primeiros 6 meses. E logo em seguida, em 2020, 2021 e 2022, a coisa já foi mudando de figura. Olha só, 2020 fechou no 0 a 0, não teve nem déficit e nem superávit. Em 2021, teve um pequeno superávit. Em 2022, olha o tamanho do superávit, 6,5 bilhões de reais. Em comparação com todos os outros anos, foi o governo que mais deu atenção para as estatais, em enxugar custos, em fazer o negócio desenvolver para que no futuro gerasse lucro. Até porque, cara, não é de uma hora para outra que gera lucro. Agora, para gerar prejuízo, basta fazer isso aqui, cara. E aí as coisas começam a desabar. Foi exatamente o que aconteceu no primeiro semestre do atual governo do Lula.
já teve aqui, meu amigo, uma queda de 1,6 bilhão de reais. Já agora, em 2024, o buraco já está na casa dos 2,9 bilhões de reais e a tendência é que chegue a aproximadamente 5 bilhões de reais de prejuízo agora em 2024, cara, fechando 2024 inteiro. Ou seja, esse dinheiro que poderia estar indo para saúde, para educação, para saneamento, cara, vai ter que sair de lá. Para quê? Para cobrir esse buraco, porque tem que pagar funcionário, tem que pagar fornecedores, tem que pagar estrutura, já que o Estado quis se meter em ter empresa, vai ter que pagar custo fixo, variável, funcionário, e aí vai ter que tirar dinheiro de um lugar para colocar exatamente aqui nas estatais. Estatais essas que sempre estão envolvidas em escândalos, em corrupção, em cabide de emprego para político. A gente sabe como é que as coisas funcionam aqui no nosso país e tá aí, ó. No governo Lula, cara, no governo do PT, na realidade, esses anos todos, as estatais sempre deram prejuízo e prejuízo pesado para o nosso bolso. O interessante é que a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 estabeleceu como meta fiscal para as estatais federais um déficit primário de 7,3 bilhões de reais. Cara, isso não faz o menor sentido. É a mesma coisa de você abrir uma empresa já estabelecendo um prejuízo na casa de 7 bilhões de reais. Cara, isso não faz sentido. Mas sou eu que crio a lei? É você que cria a lei? Não, são eles que criam as leis. E essa lei de diretrizes, ela estabelece aqui um buraco de 7,3 bilhões de reais no ano. E tudo isso, meu amigo, foi déficit primário, sem colocar na ponta do lápis os juros que a gente pagou desse buraco que a gente recorrentemente tem tido com as estatais aqui no nosso país. Mas quais são as principais estatais que estão gerando prejuízo aqui para o nosso país, hein? Dando destaque aqui para os Correios, que voltou a dar prejuízo pesado para os cofres públicos. Ó, os Correios, uma empresa de logística, com 85 mil funcionários, nos primeiros 5 meses de 2022, deu lucro de 600 milhões de reais. Já em 2023, deu prejuízo de 600 milhões de reais. E agora, em 2024, prejuízo de 1,5 bilhão de reais, parceiro. Esse Correio é uma máquina de sumir com o nosso dinheiro. E tudo isso sem levar em consideração a Petrobras, porque não entra no relatório do rombo das estatais os números da Petrobras e nem dos bancos que o governo tem, como Caixa, Banco do Brasil, mas a Petrobras já está passando por maus lençóis. Nesse exato momento, a Petrobras registra prejuízo de 2,6 bilhões de reais no segundo trimestre de 2024. Tudo bem que teve um superávit no primeiro trimestre, mas agora nesse segundo trimestre teve um prejuízo. E não dá para entender muito por quê. Porque o dólar está lá nas alturas e a Petrobras vende commodity, vende petróleo. E o preço do petróleo é em dólar. Era para a gente estar colocando muito dinheiro aqui no caixa do governo, mas olha só a evolução do lucro líquido da Petrobras. Se a gente analisar de 2017 até agora, olha só, o período mais consistente mesmo foi no governo Bolsonaro. E agora, no governo Lula, já começou a colocar aqui o bico para baixo e os investidores da Petrobras já estão de cabelo em pé, já projetando, cara, problemas para um futuro bem próximo. Qual é o sentido do governo ter uma estatal, ter uma empresa que só gera prejuízo, hein? Obviamente, tem um sentido por trás, porque se está gerando prejuízo, na realidade, vai tirar dinheiro de alguém para colocar o dinheiro para pagar todo mundo aqui, porque está dando prejuízo, mas não importa, está todo mundo recebendo o seu salário, os fornecedores estão ganhando o seu dinheiro, a galera que está tocando ali a empresa, as estatais, continuam ganhando o seu dinheiro, mas vai ter que tirar esse dinheiro do bolso de alguém. Vai tirar no bolso de quem? No meu bolso, do teu bolso, através de mais impostos. E essa é uma forma covarde que o governo utiliza para tirar o recurso dos mais pobres para colocar nos seus companheiros, nos seus comparsas, na galera que está ali, ó, juntinho, lado a lado com o governo. Bloqueio de gastos do governo inclui 2,8 bilhões de reais de farmácia popular, auxílio gás e pé de meia. Foram congelados ainda 3,2 bilhões de reais em obras do Programa de Aceleração do Crescimento, ou seja, do PAC, incluindo projeto de transporte, saúde, educação, saneamento e habitação, como Minha Casa e Minha Vida. E é isso, cara. Quem paga pela irresponsabilidade desse governo são os mais pobres, são as pessoas que precisam da saúde pública, precisam da educação pública, precisa também dos auxílios, que são programas importantes, principalmente para as pessoas que realmente precisam, necessitam de ajuda. São essas pessoas que estão pagando pela irresponsabilidade do governo. E a gente está falando aqui de corte de gastos em um momento em que o governo nunca arrecadou tanto. A gente
está pagando muitos impostos. O governo tem ressuscitado aqui vários impostos que estavam congelados, estavam inativos, estão trazendo de volta esses impostos, estão criando programa de taxação, de arrecadação de várias frentes. Com isso, o governo está tirando cada vez mais o nosso dinheiro para colocar no bolso deles e mesmo assim a conta não está fechando. Porque não só as estatais estão dando prejuízo, mas como também as contas públicas do governo, de uma maneira geral, estão fechando no prejuízo. A arrecadação bate recorde no primeiro semestre de 2024 e atinge 1,3 trilhão de reais. Isso aqui é a quantidade de dinheiro que o governo arrecadou com imposto, ou seja, tirou do nosso bolso e levou para o caixa. Nesse gráfico a gente acompanha a arrecadação federal nos primeiros 6 meses de todos os anos de 95 até agora. Lá em 95, a arrecadação federal era de 370 bilhões de reais. Mas agora no governo Lula, olha só como é que cresceu. Foi lá para 1,3 trilhão de reais nos primeiros 6 meses de 2024. Ou seja, é o governo tomando conta do nosso dinheiro, metendo a mão na nossa carteira e tirando o nosso dinheiro. E como é que isso impacta na nossa mesa? De uma maneira geral, o governo vai ter que buscar uma forma de trazer mais dinheiro para o caixa do governo para ele pagar esse buraco nas contas das estatais. O governo vai ter que tirar de outras áreas para cobrir esse prejuízo e também vai ter que criar mais impostos para cobrir o prejuízo das outras áreas de onde saiu aquele dinheiro. E de uma maneira geral, a gente vai precisar pagar mais caro pelos produtos e serviços que a gente consome aqui no nosso país. Esse daqui é o nosso país, esse aqui é o governo que essa galera elegeu e a gente esperava alguma coisa diferente disso? Eu não esperava nada diferente disso. A gente já esperava toda essa incompetência, infelizmente, e somos todos, cara, que vamos ter que pagar pela irresponsabilidade desse governo. Bom, já trouxe algumas informações aqui no nosso bate-papo, todo mundo já sabe que a nossa conversa não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu trouxe algumas informações e a gente vai dar prosseguimento ao nosso bate-papo aqui, ó, no campo dos comentários. Deixa a sua mensagem, ela é muito importante, seu feedback é muito importante para dar corpo aqui para a nossa conversa. Também é importante que você compartilhe essa informação com mais pessoas. Com certeza tem mais pessoas que precisam ter acesso a essas informações e você pode ajudar a gente a levar essa mensagem para mais pessoas. Se você gostou aqui da nossa conversa, deixa o seu like e aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.